Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado. Volume 8. Capítulo 9. História Paralela, Silfiete, Parte 2. Hoje eu vi o Rude de novo, caminhando pelo corredor. Tenho visto com mais frequência nos últimos tempos. Há apenas alguns meses, ele caminhava sozinho, mas agora geralmente fica na companhia de Zanoba, Julie, Linia ou Purcena. Mesmo assim, eu não consegui falar com ele. Estava sempre ocupada cuidando da princesa. Queria que o Rude me oferecesse ajuda, mas ele não parecia se lembrar de mim. Nossos olhos se encontraram inúmeras vezes, mas ele nunca mostrou sinais de reconhecimento. Devia me ver como nada mais do que um dos assistentes da princesa. Nesse meio tempo, tive que ver enquanto Rude e Purcena saíam para assistir a uma aula de magia de cura. Por que tinha que ser a Purcena? Rude gostava de garotas como ela? Sua relação com a família Notus lhe fazia ter preferência por seios grandes? Os seios fartos de Purcena podiam ser vistos mesmo de longe. Todas as mulheres fera eram bem dotadas, incluindo Linia, mas Purcena era excepcional. Linia e Purcena idolatravam Rude, referindo-se a ele como chefe. Eram todos alunos especiais, e isso os tornava ainda mais próximos. Ele e Purcena talvez estivessem em um relacionamento. Eu não conseguia pensar em nenhum outro motivo para verem aulas de cura juntos. Não, Rude era um estudante sério. Ele podia estar cursando isso para fins acadêmicos. Mas, por que Purcena estava assistindo com ele? Ele podia ficar sentado ao lado dela durante a aula, ensinando todas as coisas. Assim como costumava fazer comigo, há muito tempo. Podiam estar dividindo o mesmo livro, se inclinando até ficarem bem próximos. Qual é o problema? Dei um pulo quando a princesa falou comigo. Em algum momento, chegamos à sala do conselho estudantil. Agora estávamos sós, não havia uma alma viva por perto. Não é nada. Eu falava formalmente quando outras pessoas estavam por perto, mas preferia ser mais casual sempre que podia. A princesa não iria me repreender por isso. Se você tem certeza. Apenas um momento atrás, parecia que você estava olhando para o Rudeus. A princesa sorriu. Não era um sorriso falso. Era um que indicava que ela achava divertido me observar. Isso me irritou um pouco. Já disse que não foi nada. Cada vez que o Rudeus passa, você o segue com os olhos. Não posso? Não, eu nunca disse isso, respondeu ela, embora seu sorriso estivesse turvo, como se dissesse, no entanto, me sinto um pouco irritada com o Rudeus por ele não lembrar de você. Você manteve sentimentos tão fortes por ele, por esse tempo todo, mas é como se ele nem lembrasse de você. Bem, mas, quer dizer, eu não disse o meu nome para ele. A princesa olhou para mim com surpresa. Você não disse o seu nome para ele? Não. Ainda não falei para ele. Você me disse que ele não se lembrava de você, então eu simplesmente presumi. A princesa parecia confusa, olhando para seu cavaleiro. O cavaleiro também tinha uma expressão complexa no rosto. Você não contou nem o seu nome? Bem, não é como se eu tivesse escolha. E se eu contar e ele não lembrar de mim? Falei, fazendo beicinho. O cavaleiro fez uma careta. Que cara é essa? Ah, não é nada. Ele parecia relutante em dizer isso. Princesa Ariel, o que você acha disso? Bem, parece que ela é mais covarde do que eu pensava. Ariel sussurrou essas palavras, mas eu as ouvi. Claro, eu não tinha nada que pudesse dizer em minha defesa. Era verdade que eu estava agindo feito covarde. Pessoalmente, considerando o quão impressionante é a cor do cabelo da Sylphie, acho que é um pouco cruel da parte do Rudeus ainda não a reconhecer. Concordo. Quando disseram isso, coloquei a mão no meu cabelo. Meu cabelo, que vivia implacavelmente bagunçado quando eu era pequena. Mesmo assim, não havia como Rude ser capaz de me reconhecer só por isso. Princesa Ariel, gostaria que você deixasse esse assunto comigo, pedi. Luke, você tem alguma boa ideia? Ele é descendente da linhagem Notus. Se você jogar uma mulher com boas curvas nele, tenho certeza de que... Definitivamente não. Meu grito ecoou pela sala. Por um momento, nem percebi o que tinha falado. Foi só porque a princesa e seu cavaleiro olharam diretamente para mim que me dei conta, eu gritei. Instintivamente cobri a boca com a mão. Desculpa.
Nenhum deles me criticou por isso. Em vez disso, trocaram olhares complicados e começaram a sussurrar entre si. Desta vez, suas vozes estavam tão abafadas que não pude ouvir o conteúdo de sua conversa. Provavelmente estavam discutindo como iriam lidar comigo. Ou Rude. De qualquer forma, tive um mau pressentimento. Sylphie, disse a princesa. Sim. Posso te fazer uma pergunta? É algo que já te perguntei várias outras vezes. A princesa não parecia estar com raiva. Se muito, seu olhar parecia frustrado. Talvez tivesse ficado aborrecida ao saber que eu ainda nem tinha contado meu nome para o Rude. Não há algo que você queira fazer? Perguntou ela. Não. Agora, tudo o que eu quero fazer é trabalhar de uma maneira que te beneficie, princesa, falei após um breve silêncio. Ao ouvir isso, a princesa ergueu o queixo, como se estivesse olhando baixo para mim. Era raro ver ela fazendo isso. Mas, embora seus olhos estivessem semicerrados, ainda estava sorrindo. Então é assim que você se sente. Algo de errado? Talvez você ainda não tenha percebido. Para falar a verdade, eu sabia o que ela estava tentando dizer. Eu sabia, mas não podia responder com honestidade. Se o fizesse, seria como uma traição. Sylphie. Sim. Olhei para ela. Quando o fiz, ela sorriu. Não foi um sorriso falso igual ao de uma boneca, mas sim um aliviado, do tipo que eu só via uma ou duas vezes por ano. Não via com tanta frequência. Quando foi que vi ela sorrir daquele jeito pela última vez? Enquanto estava lá, afundando em perplexidade, a princesa disse. Não vou te apressar nas coisas com Rudeus. E também não me importo se você continuar como Fitz. Faça o que quiser. E então me lembrei. Quando nos conhecemos, eu costumava vê-la assim com mais frequência. Mas não tinha visto isso desde que chegamos na cidade mágica de Sharia. Um sorriso despreocupado. Naquela noite, me aninhei em meu cobertor, pensando nas coisas. Eu sabia o que queria fazer. Na verdade, eu sabia o tempo todo. Queria me aproximar de Rude. Queria que nossa amizade fosse como antes, para compartilhar risos alegres, para brincar juntos, para que ele me ensinasse coisas, para reconstruir nosso relacionamento e voltar ao que éramos. Não queria o mesmo tipo de relacionamento que tinha com a princesa. Queria ser igual ao Rude, ficar ao lado dele, ombro a ombro. Era isso que eu queria no momento. Não, isso era o que eu queria desde que morávamos em Buena Village. Mas com certeza não estava de acordo com os objetivos da princesa. A princesa queria Rude como um de seus seguidores, mas ele estava claramente evitando ela e seus associados. Talvez pudesse sentir as suas intenções, considerando o quão inteligente ele era. Se eu chegasse mais perto dele, a princesa também chegaria, e Rude poderia entender mal. Ele poderia pensar que eu estava fazendo isso por causa da princesa. Ou talvez não. Talvez apenas começasse a adorá-la igual todo mundo, e servi-la e ajudá-la a alcançar os seus objetivos. Eu não queria isso. Por que não? Eu sabia a resposta. Eu não queria que Rude se tornasse igual a todo mundo. Não queria vê-lo se tornando seguidor dela, se ajoelhando e recebendo seus comandos. Eu sabia que foi por isso que ela o convocou para a escola, e não apresentei objeções naquela época. Mas Rude era especial para mim e eu queria que continuasse assim. Não queria que ele ficasse com outra pessoa. Não queria que ele servisse a minha amiga. Afs. Ao chegar a essa conclusão mais uma vez, fiquei com muita vergonha. Instintivamente abracei o cobertor com força em volta de mim e me enrolei formando em posição fetal. Quando fechei os olhos, podia sentir minhas bochechas ficando até quentes. Eu queria ter um relacionamento exclusivo com o Rude. Capítulo 10. Epílogo. Passaram-se 3 meses desde que me matriculei. Minha vida escolar seguia monótona. De manhã eu acordava, treinava, praticava magia, tomava café da manhã, ia para a aula, almoçava, fazia pesquisas na biblioteca, ia para casa, jantava, revisava o material de preparação para o dia seguinte, depois dormia. De novo e de novo. Mas dizer que isso não era agradável seria mentira. Na minha vida anterior, fui um recluso. Frequentei o ensino fundamental, mas o médio não e, obviamente, nunca fui para uma universidade. Este lugar tinha comidas que eu nunca provei no fundamental. Também possuía uma grande variedade de aulas sobre assuntos de meu interesse.
De fato, foi a primeira vez em muito tempo que fui para a escola, e eu poderia estar apenas sentindo a nostalgia e a novidade nisso. O brilho poderia diminuir com o tempo, mas eu poderia dar um jeito quando a hora chegasse. Não precisaria de um diploma para sobreviver neste mundo. Não havia razão para me forçar a ficar estudando por mais tempo do que quisesse. Nos últimos 3 meses, porém, minha vida acabou mudando para melhor. Primeiro por causa de Julie, a anã escrava que Zanoba, o mestre Fitz e eu compramos juntos. Para um príncipe sem outros interesses além das estatuetas, Zanoba estava fazendo um bom trabalho cuidando dela. Ele a ensinou a ler e escrever, alimentou-a, deu-lhe roupas para vestir e um lugar para dormir. Na verdade, a tratava mais como uma irmã mais nova do que como uma escrava. Ele tentou nomeá-la em homenagem ao seu falecido irmão mais novo, então provavelmente estava demonstrando algum afeto real. Através disso tudo, eu estava tendo um vislumbre de um lado mais humano dele, algo que me deixou feliz. Julie também estava ficando bastante apegada a Zanoba. Ela ouvia, não importa o que ele dissesse, e cambaleava atrás dele aonde quer que ele fosse, como um patinho seguindo sua mãe. Quando ela olhava para mim, no entanto, eu às vezes via uma pitada de medo em seus olhos. Ela ficava bem durante nossas aulas, mas se fizesse bagunça ou não conseguisse realizar algo que eu pedia, começava a tremer e se escondia atrás de Zanoba enquanto me pedia desculpas. A garota agia como se eu fosse um tipo de professor que gritava e batia em seus alunos que faziam algo de errado, algo que eu não aprovava. Nunca fiz nada disso. Sentindo-me um pouco desanimado, resolvi pedir a opinião de Zanoba. Zanoba, por que a Julie parece ter tanto medo de mim? Disse ele. Os anões têm um conto de fadas chamado O Monstro do Buraco. O monstro do buraco, explicou ele, vivia nas profundezas, dentro de um buraco do qual normalmente nunca emergia. No entanto, amava tanto as crianças mais que se arrastava vagarosamente para sequestrá-las. Se uma criança tentasse correr, o chão sob ela logo se transformaria em lama e as prenderia, então o monstro as enfiava em um saco e as arrastava de volta para seu covil. As crianças eventualmente reapareciam na superfície, mas seriam tão bem comportadas que pareceriam com pessoas diferentes. Podem acabar se perguntando, o que acontece com as crianças mais que caem naquele buraco? Ela provavelmente associou você a essa história depois de ver o que aconteceu com Linia e Porcena. Quando se coloca dessa forma, era verdade que usei meu atoleiro contra aquelas duas, então as enfiei em um saco e as mantive como reféns. Também as puni com a ajuda do mestre Fitz enquanto Zanoba e Julie não estavam por perto, e então ambas se tornaram alunas bem comportadas e subservientes. Do ponto de vista da Julie, eu era a perfeita cópia do monstro do buraco. Eu sabia que não poderia agradar a todos, mas não gostava dela tendo medo de mim. Decidi tomar um cuidado extremo para me abster de repreendê-la durante nossas aulas e afagar sua cabeça, elogiá-la e dar alguns doces sempre que ela fizesse as coisas certas. Espera, não, eu também não queria tratar a garota como se fosse um animal de estimação. Isso é mais difícil do que imaginei. Linia e Porcena, enquanto isso, a partir daquele incidente passaram a me chamar de chefe. Elas não carregavam minha bolsa ou me seguiam para todos os cantos, mas se curvavam em saudação sempre que me viam e abriam caminho para me deixar passar. E aí? Você chegou cedo de novo, chefe, miau. Dia. Elas até mesmo começavam conversas casuais durante as aulas, sentadas perto de mim e de Zanoba. Vocês duas têm agido de uma maneira mais amigável ultimamente, comentei. Prefere que sejamos mais respeitosas, miau? Não somos muito boas nos comportando de maneira formal, miau, então provavelmente falharíamos se tentássemos. Nosso respeito é genuíno. Respeitamos os fortes. Porcena abanou o rabo ao dizer isso. Ter garotas ao meu redor era, mais do que tudo, bom. Elas eram um colírio para os olhos, ainda mais em comparação com Zanoba. Como um bônus adicional, os outros delinquentes começaram a manter distância de mim desde que Linia e Porcena começaram a agir dessa forma, e eu achava isso ótimo. É aí, Deus. No momento em que terminei as aulas e saí do prédio, Elinalise me chamou. Você com certeza fez muitas amigas em pouco tempo. Amigas? Ah, sim. Eu não estava tentando fazer amigos, mas, de qualquer forma, consegui muitos deles. Isso talvez não fosse surpreendente, visto que se tratava de uma escola. Se eu mantivesse o ritmo, faria 20 amigos em apenas um ano. Com o sistema de 7 anos de curso, poderia eventualmente fazer uns 100 amigos. Mas são todas garotas. Bem, acho que isso não é surpreendente, já que você é filho do Paul. Isso não é verdade. Nem todos são garotas. Sabe, o Paul disse algo parecido há muito tempo. Pensando bem, meu relacionamento com Elinalise também mudou.
Não mantivemos muito contato desde que começamos a frequentar a escola, mas não é como se costumássemos ser particularmente próximos. Ela devia estar bem ocupada aproveitando a vida escolar ao máximo. Senhorita Elinalise, é raro você vir até aqui. Está precisando de algo? Sim. Preciso de uma coisa emprestada. Você vai ter que pedir isso para outra pessoa. O meu está atualmente fora de serviço. Não é isso que quero pedir. Deixei meu livro de magia no dormitório. Pode me emprestar o seu, por favor? Deixando as inclinações sexuais de lado, Elinalise estava realmente prestando atenção nas aulas. Eu não fazia ideia do que uma aventureira de rank S como ela estava esperando aprender, mas Ghislaine já tinha me contado histórias dos apuros pelos quais passará por não conseguir usar magia. Será que Elinalise tinha percebido que não teria nada a perder se aprendesse ao menos o básico? Bem, suponho que sim. Só tenho uma cópia, então não esqueça ele também. Em algum momento vou retribuir o favor, disse ela, acenando ao se afastar. Sem o conhecimento de Rudeus, havia 2 pares de olhos observando-o. Um estava atrás dele, o olhar de um garoto que acabará de deixar a sala de aula onde a classe foi realizada. Parecendo indignado, ele desviou os olhos e voltou para a sala. O segundo par analisava de cima, de uma sala fechada no andar mais alto do prédio de pesquisas. Se alguém olhasse para cima e encontrasse aqueles olhos, poderia tremer de medo ou arregalar os próprios olhos, em estado de choque, pois o observador tinha uma máscara branca sem características cobrindo seu rosto. Conforme a vida escolar de Rudeus transcorria sem problemas, bem a leste aconteceu um movimento. Além até mesmo do reino de Bieiril, no extremo leste dos territórios nortenhos, do outro lado do oceano, ficava uma ilha conhecida como Ilha Ogro. Era habitada pela tribo Ogro, um povo com cabelo ruivo escuro e um único chifre crescendo em suas testas. Sua milícia era liderada por um forte guerreiro chamado Deus Ogro. A tribo Ogro era uma raça de demônios que não havia participado nem da Grande Guerra Demônio-Humano nem da Guerra de Laplace. Por esse motivo, os humanos os viam como uma raça de demônios à parte, assim como anões ou elfos. No entanto, como geralmente se mantinham isolados em sua ilha, sua existência não era de conhecimento comum. A única relação amigável que a tribo tinha com a humanidade era com o reino Bieiril, e os forasteiros que entravam em seu território eram atacados e mortos sem qualquer piedade. Mas mesmo essa tribo abriria seu coração para um visitante reconhecido. No momento, havia uma pessoa assim entre eles, um homem que esteve viajando a bordo de um navio de marinheiros que se aproximara da ilha. Curioso com a ilha, ele desembarcou. Depois de alguma confusão, a tribo Ogro o aceitou como seu convidado. O homem achou a ilha confortável e se estabeleceu por lá. Ele falava amigavelmente com o deus Ogro, bebia com a tribo e, às vezes, treinava seus jovens. E, assim, passaram-se 2 anos. Para este convidado, que viveu vários milhares de anos, isso foi pouco mais que um piscar de olhos. Um dia, ele recebeu uma carta. Fizeram um pedido de emergência a um aventureiro de rank S, um viajante experiente, que enviou a carta sem demora. A carta era concisa: encontrei a pessoa que procurávamos em uma das 3 nações mágicas. Em mais alguns meses, estaremos indo para a Universidade do Reino Hanoa. Depois de ler, o homem se levantou. Tendo visto o conteúdo da carta e a expressão no rosto de seu convidado, o deus Ogro perguntou: Você está indo embora? O convidado balançou a cabeça e disse: Sim. Já preciso ir. Ao ouvir isso, a tribo Ogro falou unanimamente: Ficaremos tão sozinhos sem você. Por favor, não vá. Há muito mais que eu quero que você me ensine. Você não pode só ficar aqui? Todas as pessoas da aldeia te receberiam de braços abertos. Ele grunhiu em reconhecimento a cada comentário. Acreditem em mim, eu também gostaria de fazer isso. Mas os humanos têm vida curta. Se eu passar muito tempo me divertindo aqui, aquele que tenho que encontrar pode acabar morrendo. O deus Ogro, líder da tribo Ogro, disse apenas uma coisa a ele: Tome cuidado. Embora relutantes, os outros ogros aceitaram. Um grande banquete de despedida foi realizado, e o convidado e o deus Ogro desfrutaram de uma variedade de eventos especiais, como lutas e competições gastronômicas. Então, de bom humor, despediram-se de seu convidado, o homem amável que um dia apareceu do nada e ficou em sua aldeia por quase 2 anos. Um homem imortal que lutou com o deus Ogro e perdeu, apenas para reviver no dia seguinte e perder uma e outra vez em um ciclo de morte e renascimento. Um grande homem de pele negra feito breu e 6 braços. Ha ha ha! Só espere! Ele abriu caminho para o oeste. Um país ficou surpreso com sua invasão repentina e lançou uma magia de nível avançado contra ele. Outro lhe preparou uma homenagem. Ele ignorou tudo e seguiu em frente, indo mais para o oeste.
Cruzou montanhas e vales a uma velocidade que ultrapassava a da rede de informações dos humanos. No momento em que cada país descobriu o que ele queria, o homem já havia cruzado suas fronteiras e partido. Mais e mais para o oeste, seguiu em uma velocidade vertiginosa. Seu destino era o reino Hanoa. Capítulo 11. Extra. Juliette e boas maneiras. Era meio-dia de um dia normal e Zanoba, Julie e eu estávamos comendo fora do refeitório. Chamamos um pouco de atenção ao nos sentarmos lá, em nossas cadeiras um pouco desconfortáveis feitas com magia de terra, mas comer do lado de fora, ao sol, se tornará uma espécie de tendência nos últimos tempos. Outras pessoas começaram a seguir o nosso exemplo e a fazer o mesmo, principalmente dentre aqueles que comiam no primeiro andar do refeitório. A pequena multidão também tendia a ser um pouco mal educada, ignorando o uso de talheres e comendo com a boca ou com as mãos. Não era como se Zanoba ou eu nos importássemos, mas Julie poderia começar a imitar isso caso continuasse vendo tal comportamento. Assim como eu pensava, a peguei tentando comer um pedaço de bacon enquanto o pegava com a mão. Ei, lembre de usar o seu garfo, falei. Quando eu disse isso, todo o seu corpo tremeu e ela deixou o bacon cair em seu prato. Zanoba deu de ombros. Mestre, isso não é tão ruim assim. Não devia simplesmente deixá-la comer? Mas usar as mãos para comer é falta de educação. Mas, às vezes, comemos com as mãos em Chirone. Voltei a olhar para Julie e percebi que ela estava evitando as cenouras e empurrando-as para o canto do prato. Ao contrário das cenouras da minha vida anterior, estas eram bastante difíceis de comer, com um cheiro de vegetal forte e sabor amargo. Mesmo assim. E também lembre de comer as cenouras, falei para ela. Mestre, são apenas cenouras, não sei qual é o problema. Bem, eu sei. Zanoba franziu a testa e ficou carrancudo, mordendo os lábios. Você está dizendo isso porque ela é uma escrava? Não foi você, mestre, quem decidiu que não devemos tratá-la como uma escrava. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso, como devo explicar? Se abrirmos mão sempre que houver algo que ela não queira fazer, Julie não se esforçará quando se tratar de situações nas quais terá que fazer algo que não queira. Mas tenho dinheiro suficiente para que nunca precisemos nos preocupar com não ter o que comer. Eu até poderia entender se fossemos muito pobres, mas não é o caso, é? Olhei para Julie, que estava olhando para as cenouras igual uma estudante do jardim de infância que ficou de castigo na frente do prato. Sua expressão parecia dizer que ela estava sendo punida sem qualquer razão. Bem, eu talvez estivesse mesmo sendo muito duro. Quando era aventureiro, conheci muitas pessoas que comiam com as mãos. Isso até mesmo fazia parte da cultura de algumas tribos do continente demônio. Murchei um pouco ao lembrar disso. Talvez eu só estivesse preso aos costumes da minha vida anterior e usando isso para justificar os atos como coisas irracionais. E no meu antigo mundo também existiam culturas nas quais comiam com as mãos. Alimentos como caranguejo, batata frita, cachorro-quente e outras coisas. Talvez eu estivesse pensando demais no assunto. Se você insistir que ela deve aprender isso, então também vou ensiná-la, mas considerando quanto isso é irrelevante para a criação de estatuetas, prefiro que não o façamos. Eu ainda sentia que isso deveria seguir como um bom exemplo, mas, mais uma vez, as pessoas não se importavam com os modos de comer dos artesãos. Como empregada de Zanoba, ela estaria fazendo negócios com a família real, mas se seu empregador dissesse que ela não precisava disso, quem ousaria dizer o contrário? Qual é o problema? Elinalise apareceu entre nós. A julgar pela mancha de molho em sua bochecha, acabará de almoçar. Estávamos discutindo as maneiras de Julie à mesa. Por exemplo, não é bom comer com as mãos e não é bom ser exigente com a comida. Ah! O que você acha, senhorita Elinalise? Deixe-me pensar. Ela levou um momento para considerar a pergunta, então sorriu como se tivesse pensado em algo malicioso. Ei, Julie, observe com atenção. Se você vai comer com as mãos, então faça assim. Ela pegou uma fatia grande de bacon no meu prato. Então a ergueu, apertou entre os dois dedos e começou a enfiá-lo na boca. A maneira como ergueu o queixo enfatizou a pele branca e pálida de seu pescoço e clavícula. A maneira como ela mostrou a língua vermelha aproximando-se do bacon rosado foi fascinante, fazendo querer lamber o molho que estava em sua bochecha. Isso é falta de educação. Por reflexo, bati na nuca de Elinalise. O impacto fez que ela largasse o bacon. A comida se arqueou no ar, entortando enquanto se dirigia ao chão, mas uma sombra passou e o agarrou pouco antes de cair. Ufa, essa foi por pouco. Era por cena. Impressionantemente, ela pegou o bacon com a boca e começou a engoli-lo. A garota se aproximou de nós quando já estava tudo acabado. Linia também estava com ela,
com uma expressão de espanto no rosto. Você pode ser nosso chefe, mas isso não significa que pode desperdiçar carne assim. Se vai jogar fora porque está cheio, então, em vez disso, dê para mim. Porcena estava com uma cara zangada, mas o bacon devia estar delicioso, já que sua cauda balançava igual a hélice de um helicóptero. Linia manteve Porcena de lado enquanto nos observava com bastante interesse. Vocês estão brigando? É raro isso acontecer, miau, Zanoba desafiando o chefe. Não estou desafiando, disse Zanoba. Só estamos tendo uma divergência de opiniões. Não sei quanto a isso, miau, tem certeza? Se você o irritar, ele não pode parar de fazer estatuetas para você, miau? O mestre não é tão mesquinho a ponto de ficar chateado com algo tão trivial. Depois ele olhou para mim, como se perguntasse, você não é, certo? Claro que não. Eu não estava nem chateado, só um pouco desanimado. Há algo que eu gostaria de perguntar a vocês duas. Miau? Sobre boas maneiras. Perguntei o que achavam sobre comer com as mãos e ser exigente com a comida. Boas maneiras são importantes. Porcena deu um passo à frente sem qualquer hesitação, como se dissesse, deixe qualquer discussão sobre comida comigo. Usar as mãos para comer durante as refeições é algo inaceitável. Ela revelava um sorriso de satisfação no rosto ao dizer isso, segurando um pedaço de carne seca que estava mastigando avidamente. A garota não poderia ter sido menos convincente mesmo se tentasse. Ignorando a Porcena, boas maneiras são importantes para uma dama, miau, disse Linia. E sem chances de ser exigente, miau. Mas com carne é diferente. E você não pode falar nada, já que deixou aquelas uvas passas no prato. Aquelas coisas nem deviam ser consideradas como comida, miau. Elas podem destruir seu estômago se as comer, miau. Isso soa como uma desculpa. E então as duas começaram a encarar uma a outra. Perguntar a elas foi um erro. Tudo o que diziam estava correto, ou ao menos devia estar, mas não inspirava a confiança de que Julie se tornaria uma dama adequada se seguisse seus conselhos. Veja, pensei, Julie parece totalmente confusa. Mestre Fitz apareceu do nada. Por que estão todos reunidos aqui? Você chegou em uma boa hora, falei. Ouça, por favor. Ouvir o quê? Então, o que aconteceu foi, blá blá blá, e tal. Blá blá blá? E tal? O quê? Estávamos discutindo as maneiras de Julie à mesa. Assim que expliquei, o mestre Fitz levou a mão ao queixo. Depois de cantarolar enquanto pensava, ele murmurou, certo, e ergueu a cabeça. Por enquanto não é melhor deixar ela comer como quiser? Certo, qual é a razão para isso? Pensei que ele, dentre todas as pessoas, diria que ela precisava aprender boas maneiras o quanto antes. Assim como se usasse maneiras, constantemente desde jovem, sua maneiras, seria 2 ou 3 vezes acima da média. Ela está aprendendo magia da terra com você, certo? E também está ajudando a tomar conta do Zanoba. Isso é muita coisa. Se a forçar a pensar em etiqueta, além disso tudo, pode acabar a sobrecarregando a ponto de ela ter problemas para dominar qualquer uma das coisas que estiver a ensinando. Entendo. Havia alguma verdade por trás disso. Também havia a ideia de que o sono e as refeições deveriam ser momentos de descanso. Acho que em algum momento ela deve aprender essas coisas, mas não acho que tenha problema se for daqui 1 ou 2 anos. Com a opinião do mestre Fitz inclusa, eram 3 votos a favor e 3 contra. Estávamos de volta ao empate. Olhei para Julie, que tinha uma expressão ansiosa no rosto. O que ela queria fazer? Sua decisão seria o tento final. Tudo bem. Julie, falei. Você decide. Ela olhou em minha direção, surpresa. A expressão em seu rosto denunciava que não pensava que teria direito a opinar no assunto. O olhar de Julie vagou entre cada pessoa presentes, Anoba, Elinalise, Linia, Porcena, Mestre Fitz, e então pousou em mim, parecendo assustada. Não vou ficar bravo, independentemente do que decidir, então escolho o que preferir. Certo. Julie agarrou o garfo com sua mãozinha, parecia ter se decidido. Ela espetou cada uma das cenouras e as enfiou na boca de uma só vez. Fechou os olhos enquanto mastigava e, após fazer um barulho que indicava que estava a ponto de vomitar, engoliu tudo com lágrimas nos olhos. Ela tomou um gole de água, engasgou e colocou o copo sobre a mesa de novo. Então olhou para mim com uma expressão realizada, como se dissesse, pronto, e aí, satisfeito? Você comeu tudo. Muito bom. Estou tão orgulhoso. Fiquei momentaneamente surpreso,
mas ainda assim a elogiei e afaguei a sua cabeça. Muito bem. Excelente. Um show esplêndido. Agora ela não terá medo quando tiver que fazer isso da próxima vez, miau. Isso foi corajoso. Ah, fico feliz. Sim. Julie sorriu enquanto era banhada por elogios. Foi a primeira vez que a vi sorrindo com tanto orgulho e satisfação, e isso me deixou feliz. Podia até ser uma questão trivial, mas ela enfrentou algo que não gostava, ganhou a batalha e conquistou confiança. Me senti tão feliz quanto se fosse uma realização própria. Então, a partir de amanhã, vou começar a te ensinar algumas maneiras à mesa. Sim, por favor, grande mestre.